Vamos lá. Isso é desinformação, isso é fake news, tá? Cadê o STF para processar óbvio, né? Então, isso é um princípio. Gente, o homeschooling, eu tenho até minhas críticas em relação não ao homeschooling em si, tá? Mas a sua formatação e a sua circunstância. Mas ele é um direito que assiste e deveria assistir a qualquer família que quer proteger seus filhos de algum tipo de contaminação. E há essa contaminação pseudo-progressista na maioria, na imensa maioria das escolas e universidades. O homeschooling deveria ser feito, claro, com um tipo de teste aferido pelo Estado. Aí, infelizmente, eu tenho que fazer. E teria que ter algum teste progressivo das crianças para saber se elas estão progredindo, estão evoluindo na sua educação. Agora, é um princípio meio elitista? Porque são poucos os pais que têm condições de dar e prover educação. São poucos, ainda mais no Brasil, que metade não tem nem água encanada, quanto mais condições intelectuais de educar seus próprios filhos. Você pode pagar um preceptor para ensinar seus filhos? Pode, mas também é caro. E a escola tem a questão da socialização, que eu acho fundamental para o desenvolvimento de uma criança, sobretudo para uma criança mais pobre. Também tem a questão da alimentação, ou seja, o homeschooling pode ser feito, mas também tem que ter regras de socialização da criança. Isso tudo impede que o homeschooling tenha um alcance universal. Agora, daí a dizer que o homeschooling foi feito por um racista, porque não queria que seu filho estudasse em escola de negros, isso é de uma falta de caráter, de uma falta de vergonha, de uma falta de apura verdade, inominável. Isso é fake news. Ou seja, o homeschooling tem no mundo inteiro, tem nos Estados Unidos, mas porque as famílias lá têm uma condição socioeconômica e intelectual, em algum nível mais elitista, que podem fazer esse homeschooling. No Brasil, seria, infelizmente, uma solução a curto prazo se houvesse famílias que tivessem condições, mais uma vez, socioeconômicas e intelectuais de fazerem com que seus filhos não fossem contaminados pela maioria das escolas. Eu acho que no Brasil deveria ser feita uma reforma do ensino, que também não é fácil a curto prazo, mas tem que o quê? Em vez de fazer homeschooling, tem que cobrarem seus filhos, tem que verem o que seus filhos estão sendo ensinados na escola. Senão vai virar todo mundo militante do PSOL. Mas volto a dizer e completo meu raciocínio. Daí a dizer que é uma coisa racista é simplesmente o Geraldo Alckmin, que vendeu a alma a Lúcifer, que falava que Lula ia voltar à cena do crime, que dizia as maiores barbaridades, não, mas maiores obviedades objetivos em relação ao passado criminoso do Lula, e agora sentou no colo daquele que é, ele diz, tá? Não sou eu não, tá? O juiz que vai me processar. Ele sentou no colo daquele que ele chamava até ontem de criminoso. Então ele mudou de ideia, mudou de valores, ou aliás, talvez nunca tenha tido valores. O Alckmin é o tipo do político que é um holograma. Ele não tem, ele é igual uns juízes aí do Supremo. Eles não têm ideologia, eles têm apreço pelo poder. O anti-Che Guevara, ai poder, sou a favor. É o Geraldo Alckmin. Ou seja, não tem princípio, não tem valor, não tem ideal, não tem apreço à verdade, como demonstrou essa declaração escabrosa. Ele só tem apego ao poder. É um homem que se vendeu completamente, ou talvez tenha sempre tido esse caráter de prostituição em relação à sanha do poder que ele tinha e agora demonstrou ter de uma maneira completamente inescrupulosa. Obrigado, Adri. Jorge Paulo Cogos. Vai lá, Cogos. Olha, eu não sei se alguém aqui no chat já teve contato com o bullying, mas vai lembrar de uma frase do bullying que se aplica perfeitamente ao picolé de chuchu, ao Alckmin. You are the most useless piece of filth I ever saw. Alckmin não sabe nada. Alckmin não tem nem carisma. E ele, obviamente, não sabe história. O homeschooling sempre existiu. O homeschooling sempre foi empregado pelos pais para ensinar os ofícios para as crianças. Ele não é uma invenção racista, fundamentalista dos Estados Unidos, não sei de que época. Na verdade, ele é exatamente o contrário. Quando havia o apartheid, né, as leis do Jim Crow, a segregação racial nos Estados Unidos, algo completamente hediondo, aviltante, muitas crianças negras eram proibidas de frequentar as escolas. E a única saída para essas crianças era a educação na comunidade, seja o homeschooling pelos pais, ou seja a educação que era dada pelas pessoas da própria comunidade negra que ensinavam as suas crianças. O homeschooling foi uma solução contra o racismo. Agora, quando nós analisamos a situação hoje, nós vemos que existe um grande crescimento da prática saudável, maravilhosa do homeschooling, principalmente nas áreas mais pobres dos Estados Unidos, que por diversos motivos históricos, sociológicos, tem uma maioria negra.
o que significa que os negros nos Estados Unidos são os maiores beneficiários do homeschooling. E isso a economia explica. Eu que sou economista entendo bem dessa área. As regulações da educação, os impostos cobrados, as exigências do MEC de lá, encarecem a educação. A escola é muito mais cara do que ela deveria ser por causa das regulamentações. Ou seja, menos pessoas pobres têm acesso à educação privada. Enquanto isso, a educação pública é sempre aquela desgraça. São escolas dominadas pelas drogas, pela promiscuidade, e muitos pais negros e pobres não querem que os filhos negros e pobres se envolvam nesse ambiente de drogas e promiscuidade. Então a solução continua sendo o homeschooling, tanto para quem não tem dinheiro para pagar a escola privada, quanto para aqueles que não querem que os seus filhos sejam imiscuídos nesse ambiente de degeneração e doutrinação, que é a escola pública. Ao mesmo tempo, nós temos a seguinte questão. A desregulamentação da educação, ela vai beneficiar, principalmente, como eu disse, o pobre. O homeschooling, ele vai tornar a sociedade mais... ela vai criar uma demanda para uma sociedade mais livre. Então, olha, eu exijo que a criança tenha completado o colegial aprovado pelo MEC para poder fazer um curso profissionalizante. Essa babaquice estatal. Se nós tivermos uma cultura do homeschooling muito bem difundida, é possível que a sociedade demande o fim dessas regulações. O que vai permitir que as pessoas menos favorecidas, pobres, etc., e no Brasil também é uma maioria negra, tenham mais oportunidades, graças à desregulamentação que pode vir acompanhando a cultura do homeschooling. Então o Alckmin não sabe economia, o Alckmin não sabe história, o Alckmin não sabe nada, a não ser se aliar a um ladrão de 9 dedos, a não ser enganar e manipular o povo, como é de praxe da esquerda. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.